Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende junto sobre o amor de Deus. Tenho a Lília e a Rose aqui comigo para a gente fazer um estudo suplementar da lição 6 que nós estamos estudando, que é a lição Brincando de Deus. Então a gente achou propício fazer um estudo especial para entrar na questão de onde começou essa ideia de brincar de Deus, onde começou a questão do orgulho, do desejo de supremacia. Essa lição nossa ela vai ser baseada em alguns textos que a gente estudou da Bíblia, Gênesis 3, Apocalipse 12, 7 a 9, Isaías 14, 12 a 15, Ezequiel 28, de 14 até 16. Eu vou colocar esses textos na descrição do YouTube para vocês acompanharem depois. Nós também vamos usar o capítulo 1 do livro Patriarcas e Profetas, que é o livro de Ellen White. Ellen White foi uma escritora cristã e nós acreditamos que ela foi guiada por Deus nas coisas que ela escreveu. No entanto, para uma ressalva, ela nunca clamou os escritos dela com autoridade acima do que a Bíblia. São apenas comentários e análise e insights que iluminam o nosso estudo da Bíblia. Então, a gente está usando essas fontes para estudar a história de brincando com Deus, brincando como se fosse Deus, e vamos agora começar essa história. Eu quero só trazer para vocês a seguinte ideia. Todos nós, quando lemos a Bíblia, achamos que o pecado original foi o que aconteceu no Jardim do Éden. E aí tem uma série de problemas com essa história, né? Porque a gente pode pensar, por que Deus criou aquele teste? O que será que Deus estava fazendo, proibindo que Adão e Eva comessem daquele fruto? Será que ele estava tentando fazer com que Adão e Eva não tivessem um certo conhecimento? Será que ele estava tentando enganar Eva e Adão para que eles caíssem naquela armadilha e morressem? O que será que Deus tinha em mente, né? Então, essa questão ela fica um pouco complicada quando você pensa que aquilo ali foi o começo de tudo. Mas esse estudo de hoje a gente vai ver que o verdadeiro pecado original ele começou muito antes do Jardim do Éden, né? Então, para a gente começar, eu queria ler com vocês Apocalipse 12, de 7 a 9. Né? E diz assim, Apocalipse 12, 7 a 9. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes. E assim perderam o lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os anjos foram lançados à terra. Então você percebe que, com esse texto, a gente já começa a entender que a serpente, no Jardim do Éden, não foi um ser que apareceu do nada para ilustrar a história. Essa serpente, ela já estava num contexto anterior, no céu, tendo uma guerra, e ele foi expulso. E essa serpente foi Satanás que foi personificado, né? Então, mais um texto aqui que diz aqui, portanto, isso no verso 12, portanto, celebrem-nos os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, queria abrir para vocês aqui, o que vocês podem me dizer do verdadeiro pecado original, pelo estudo que vocês fizeram? Como que isso aumenta o seu entendimento do que aconteceu no Jardim do Éden? Eu vou começar então da minha opinião, tá bom? É o seguinte, vamos pensar o seguinte, Deus é amor, a sua lei é o amor, sempre foi e sempre será. E Deus não muda. Essas coisas que eu disse está em Isaías 57, 15, Abacuque 3, 6 e Tiago 1, 17. Deus no céu, com Jesus, né, o livro, o primeiro capítulo, Patriarcas e Profetas, fala assim que Deus e Jesus sempre existiram. E eles criaram os outros anjos, inclusive o anjo Lúcifer, que era assim que Satanás era conhecido antes do pecado, né? E Lúcifer, então, ele era um anjo de luz, ele era maior do que os outros anjos, né, na questão de louvor até, então era Deus, Jesus e Lúcifer. Mas Lúcifer não era o criador de nenhuma criatura, ele não criou os anjos, então quem tinha o poder de criar era só Deus e o próprio Jesus, desde o começo sempre foi assim. E o que aconteceu no começo, né? Lúcifer ele era muito lindo, ele era muito inteligente, né? Lá fala que ele tinha uma mente muito superior até aos próprios outros anjos, ele era o querubim cobridor, né? Que ele tinha uma posição elevada lá no céu,
E ele começou, então, de repente, surgiu um sentimento no coração dele, achando que a glória, a beleza, todas essas faculdades mentais que ele tinha, vinha dele mesmo. Aquilo ali, ele começou a curtir aquele sentimento nele, que ele se sentia bonito, ele se sentia inteligente, né? Ele era, né, tudo aquilo, e ele não dava, começou a ficar com uma coisinha estranha dentro dele. E todos os anjos, inclusive ele, louvavam a Jesus e prestavam glórias a Deus e tudo isso, louvor a Deus. E o que acontecia? Ele começou, então, a ter uma coisinha, uma inveja, uma coisa, mas por que eu tenho que me ajoelhar para Deus? Por que eu não sou tudo isso também? Eu tenho que participar aqui do conselho, né, de Jesus e Deus. Eu também tenho que fazer parte. Então, começou por aí um sentimentozinho de um certo orgulho. Eu diria que o primeiro sentimento, eu acho que ele teve, foi orgulho, né, da beleza, da sabedoria dele, né? Depois, então, ele começou a desenvolver aquela coisa de inveja, que ele queria ser igual a Deus. Por que ele tinha que se abaixar e louvar e adorar o Jesus, né? Porque ele achava que ele e Jesus poderiam ser mais ou menos iguais, e ele poderia até ser acima de Deus. Então, também, esse sentimento de inveja. E o terceiro sentimento que, lendo esse capítulo, eu percebi, foi o sentimento de ingratidão pelos atributos que Deus deu para ele. Em vez de ele se sentir grato, olha, Senhor, muito obrigado pela minha beleza, sabe? Muito obrigado por esse poder que o Senhor me deu, tudo vem de ti. Não, ele começou a ficar assim, não, mas eu quero mais, eu acho que isso eu mereço mais, né? Então, acho que começou por aí esses sentimentos estranhos, né? Uma coisa que chama atenção também, Rose, é a questão da liberdade, né? Lúcifer clamou que os anjos não tinham liberdade, que eles tinham que obedecer cegamente, né? Então, a lei do amor de Deus é uma lei que liberta. Você não é obrigado a louvar a Deus, a adorar a Deus. Mas se você não fizer isso, não há vida em você, porque Ele é o Criador, né? Então, não sei como você vê isso, mas essa questão de Lúcifer clamar que eles eram obrigados a adorar a Deus. Então, foi uma coisa que tornou essa disputa dele interessante, você não acha? Sim, duas coisas, né, que eu acho que foram os primeiros pecados e que daí ele começou a influenciar os outros anjos. Primeiro, olhar para si mesmo, que eu vejo que é o que reflete na gente hoje em dia também. Então, olhar para si mesmo e se achar muito bonito. Segundo, a inveja, né? Ele cobiçou o lugar de Jesus. E aí, quando ele cobiçou e ele quis ter, e ele quis ser maior do que o próprio Jesus, então, daí começou a controvérsia. Mas isso era tão claro, inclusive, para ele, que ele não podia falar para os anjos exatamente isso. E ele não falou para os anjos isso. Ele falou, eu acho injusto essa posição de Jesus, porque que ele está lá, e começou a questionar a lei de Deus, e foi esse questionamento, essa abertura que ele recebeu para esse questionamento, é que levou os outros anjos a pecarem. Mas ele não falou abertamente da inveja e da vontade dele de ocupar a posição de Deus. Porque se ele tivesse falado, os anjos teriam percebido imediatamente. Sim, sabe que você falou uma coisa interessante, né? Que nesse primeiro capítulo fala que ele trabalhava no mistério, então ele realmente não falava tudo que estava por trás, né? Ele condescendia com o seu desejo de exaltação próprio, né? E ele começou a instigar nos outros anjos um espírito de descontentamento, falando para os outros anjos assim, olha, vocês, não precisa lei para vocês, porque vocês já são anjos, entendeu? A mente de vocês já está aqui, elevada. Tudo bem, eu acho que lei pode ser ok para os outros mundos criados, porque a gente sabe, né, a Bíblia fala que existem outros mundos criados, não é só o nosso mundo, né, que existe hoje. Tem outros seres que vivem em outros mundos não caídos. Então, Lúcifer, justificando, né, esse pensamento errôneo dele, falou, vocês não precisam de lei,
vocês, em outras palavras, vocês podem ser os seus próprios deuses, né? Porque vocês são seres elevados. Então, assim, a probabilidade de vocês, com as suas mentes elevadas de anjos, a probabilidade de vocês caírem, de errarem, é a mesma probabilidade de Deus, o próprio Deus errar. Então, qual que é? Praticamente zero, né? Então, hoje, essa coisa do eu, né? Eu sou inteligente, eu sou bonito, eu posso, eu consigo, livros de ajuda, como é que chama? Autoajuda, eu consigo, eu posso, tal. Então, isso tudo leva a gente com aquele mesmo espírito que Lúcifer instigou nos anjos, de que eu não preciso de um Deus, né? Eu só queria ressaltar uma coisa. O grande problema que aconteceu no céu se chama a perversão da liberdade. Por que a perversão da liberdade? Porque existe liberdade no obedecer. Uhum. Entendeu? Imagina, eu sempre, desde pequenininha, minha avó, minha mãe sempre falava assim, imagina uma cidade sem um semáforo. Todos os carros indo louco para lá e para cá. Ninguém sabe que horas que tem que parar, quando que um vai para a direita, para a esquerda. Aquela loucura. Aí acontece acidente, acontece morte. Então, quer dizer, a restrição de ter um semáforo, de você obedecer um semáforo, preserva a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, a lei de Deus, ela é uma liberdade através da obediência. Por isso que Deus é tão amoroso que a própria história do grande conflito entre o bem e o mal é a demonstração do amor de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse para poder dizer, olha, eu não criei robôs, eu criei vocês com a capacidade de obedecerem por livre e espontânea vontade. Deus não quer uma obediência da gente por medo, porque ele pode destruir a gente a qualquer momento, sim, ele pode, mas ele quer que a gente entregue o nosso coração para ele, com a confiança que ele cuida da gente. Tanto é que, assim, uma das frases que me chamaram muita atenção nesse primeiro capítulo foi assim, ó, toda manifestação do poder criador de Deus é a expressão do seu infinito amor. O poder criador, que poder criador é esse? Deus criou o mundo, mas também Deus deu esse poder para nós, quando a gente tem os nossos filhos, né? Entendeu? Isso, a gente tem o poder de criar uma vida. Tudo bem que foi Deus que deu, mas ele permitiu com que a gente fosse criadores também. Uma semente, né, que plantada dá uma árvore. E nela mesmo, o poder de criação, sabe? Os animais também que a gente vê. Então, isso tudo reflete o amor, o poder de Deus. Então, era esse o poder que Lúcifer, ele queria ter, de criar. Como assim eu não posso também criar nada? Como assim eu não posso fazer parte do plano? Que, na verdade, ainda não o plano da criação do mundo não estava em vigor ainda, né? Era depois disso. Depois que eles tiveram o concílio no céu, né? E toda essa confusão, e Deus, com a sua longanimidade, esperando, né? Não, Lúcifer, não é assim, calma, né? Os outros anjos tentando falar para ele, mas olha, nós vivemos felizes aqui, olha, Deus nos ama, o governo dele é paz, é amor, a gente não está faltando nada. Mas por causa desse sentimento de descontentamento, né, que ele começou a disseminar nos outros anjos ali, ficar aquela... realmente, né, de repente a gente podia ter alguma coisa melhor, para que lei? Então muitos dos anjos foram enganados. Mas ali também fala que dentro do próprio coração de Lúcifer era uma guerra terrível contra a lealdade, o amor... aquela coisa contra a injustiça, a inveja, era uma coisa, eu acho que é exatamente o que a gente passa hoje, né? A gente quer fazer o bem, a gente quer amar Deus, a gente quer tratar nossos filhos com carinho, mas tem horas que a gente, sabe, erra, e a gente fala mais grosseiro, a gente toma decisões que não é da vontade de Deus, é uma luta realmente constante, né? Exatamente o que os anjos passaram lá no céu, muitos deles. Eu acho uma frase que eu peguei desse capítulo aqui que é interessante, que é o que você está falando, Lilian. Enquanto todos os seres criados reconheceram a lealdade pelo amor, houve perfeita harmonia por todo o universo de Deus. Então, é uma lealdade, não é forçada, é uma lealdade por amor, né? E o amor verdadeiro, como nós todos vemos nos nossos relacionamentos matrimoniais e de filhos, o amor não pode ser forçado, né? Eu não posso falar para você me ama ou eu vou te matar, né? Então, era essa dificuldade, eu acho, que Lúcifer tinha com essa lealdade por amor. Ele colocou isso aí num contexto diferente, num contexto opressivo, e ele distorceu completamente isso, né? E é o que você falou, Lili, ele fez um mistério. A coisa ficou tão embolada, tão difícil de resolver, que ela diz aqui no livro que
Por isso que nós estamos 6.000 anos, 7.000 anos, resolvendo essa controvérsia. Por quê? Porque o único jeito de resolver isso aí é com Deus providenciando evidências de que essa proposta de Lúcifer não faz sentido. Tanto não faz sentido que Deus precisou virar um homem e veio na Terra, e ele foi morto não por bandidos, não por romanos, ele foi morto pelo próprio povo de Deus, que se exaltou, que olhou para si mesmo, que, como a Rose disse, começou a se comparar e se achou o povo escolhido e foi tão maligno a ponto de matar o Filho de Deus. E eu acho que nós três aqui, qualquer um de nós, se tivéssemos na situação deles, se tivéssemos nos deixado se influenciar, faríamos o mesmo, né? E matamos o Filho de Deus a cada dia, né? Eu acho interessantíssima essa história, como disse já, sobre olhar para si mesmo, né? Se você olhar hoje, tem o iPhone, iPod, iPad, né? iWatch. É tudo I, quer dizer, eu, né? A principal arma estratégica de marketing para vender produtos e serviços é você apontar para a pessoa, para ela olhar para si mesma, ela encontrar uma insatisfação no que ela tem e você mostrar para ela que se ela comprar aquele produto, ela vai ficar satisfeita. Ou seja, as duas principais motivos de dissatisfação. Você olha para si mesmo, pô, eu não tenho esse carro, mas meu vizinho tem, então eu tenho que ter. Então parece uma coisa boba, mas se a gente for realmente rastrear esse sentimento vai no começo de tudo, que foi no começo de onde Lúcifer tirou essa insatisfação, como você disse, a falta de gratidão, não é? Inclusive, João, na nossa jornada cristã, porque se em algum momento, como Lúcifer estava lá adorando o Criador e regendo o coral do céu, ele estava fazendo o trabalho de Deus. Então, nós como cristãos corremos um risco muito grande de que se em algum momento a gente perder o foco e parar de olhar para Jesus e olhar para si mesmo e achar, nossa, como eu sou obediente e como eu faço as coisas certas e como as pessoas ao meu redor são pecadores, a gente está caindo exatamente no mesmo pecado. Então, a única salvaguarda, como diz, né, que a harmonia do céu só podia permanecer enquanto todos estivessem olhando para Deus e adorando a Ele de maneira voluntária. Então também serve para a gente, porque se a gente em qualquer momento a gente parar de olhar para Deus e olhar para si mesmo, ainda que seja se adorando como um cristão, fazendo as coisas certas. E é incrível que você falou essa questão de si mesmo, né? Em outros livros da própria escritora da Ellen White, que aponta para a Bíblia, o grande tema é o eu. Tudo é em volta do sacrifício, a gente precisa sacrificar o eu. É tão difícil a gente deixar eu quero um tempo para mim, poxa, eu sou mãe, estou ocupada, faço tanta coisa, eu quero... é até saudável ter um tempo para nós, mas quanto mais a gente pensa assim, eu preciso, eu mereço, eu tenho, para mim, mais a gente vai caindo na cilada do inimigo, né? Eu estava lendo aqui nesse capítulo do Patriarca e os Profetas, muito interessante como Lúcifer ele ia misturando a verdade com o erro, era uma luz, era uma falsidade, mas também era verdade, sabe? Aquela verdadeira expressão. Ele batia e botava no colo. Por quê? Porque ele disseminava o descontentamento, aquela coisa toda, ele começava a instigar toda aquela confusão mental entre os próprios anjos que amavam a ele, olhavam para ele com respeito, com aquela admiração, com aquela coisa. Então, tudo que saía da boca de Lúcifer era uma ordem praticamente, né? E ao mesmo tempo que ele começava a espalhar essas coisas, ele mesmo adorava Deus ali, né, também se ajoelhava, mas dentro do coração dele com aquela coisa, com aquele sentimento ruim, e ele mesmo fazia de conta que ele estava tentando ajudar toda essa confusão, né, fazendo de conta que não era ele que estava disseminando toda essa questão da inveja, dessa liberdade falsa, né, entendeu? E isso aí me chamou muita atenção. Uma outra coisa é que ele começava, então, a instigar os anjos a falarem, a eles darem, a falarem o que eles pensavam.
Botando Então, palavra na boca, fala né? para mim o que você pensa com relação a isso, o que vai no seu coração, sentimento. Então, os outros anjos começaram a falar para ele, não, eu me sinto assim, me sinto assado, tal. Então, olha o perigo, porque ali também fala que na hora oportuna que Lúcifer queria usar aquelas próprias palavras dos anjos, ele jogava de volta como, tá vendo? Ó, você falou aquilo, porque realmente isso prova que Deus não é justo, que ele quer manter você aqui num governo, né, preso aqui, que você não tem a própria liberdade. E quantos nós, principalmente nós mulheres, sentimos essa necessidade de falar, de expressar o que a gente está sentindo, né? De ficar ali remoendo nos erros do passado, nos nossos traumas, nas nossas coisas que a gente vive, né? Ou viveu com um familiar, ou sei lá o quê. Mas isso é saudável até um certo ponto. Você fala para Deus o que passou e você pede perdão, você fala com a pessoa e dali para frente esquece. Porque, como diz a palavra, tudo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal. É exatamente daí que vem. Lúcifer, Satanás, hoje, né? Satanás, porque antes era Lúcifer, usava exatamente as palavras dos anjos, os sentimentos dos anjos contra eles mesmos. Então, como a gente tem que levar cada sentimento, cada pensamento em oração, transformar em oração, para não dar poder para Lúcifer jogar esse sentimento que a gente tem para nos destruir, né? Eu queria trazer a pergunta assim, porque para o lado assim, a gente falou muito sobre o caráter de Lúcifer até agora e como isso reflete no nosso caráter. Agora eu queria inverter a conversa para a gente falar sobre o caráter de Deus agora, né? Porque o título do capítulo que a gente está discutindo chama Por que foi permitido o pecado, né? Então a pergunta que eu tenho para vocês é: por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus permitiu que Lúcifer fizesse tudo isso? Ele poderia ter exterminado ele, assim, ó. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas como o caráter de Deus foi demonstrado nessa situação? Por que Deus permitiu isso? Pois é, o contraste é tão grande que é como a distância daqui para o céu, né? Porque todas as coisas que Lúcifer disse que Deus era injusto, tirava a liberdade, é exatamente o contrário do que, como eu diria, é exatamente o que ele é, né? E que Deus, ele é tão bondoso que ele deixou isso ficar claro. Há 6.000 anos a gente está aqui, não a gente, né? Porque a gente não está há 6.000 anos, mas a raça humana, por 6.000 anos, sendo visto por todo o universo e os outros mundos formados, a discrepância entre o que Lúcifer falou e o que Deus é, mandando o seu próprio filho, sacrificando-se para que a gente pudesse ainda, depois de fazer a escolha errada, poder ainda ser resgatado e passar a eternidade com ele. O contraste é muito grande, se tornou tão claro que o amor de Deus é infinito e que é justo e que não abre mão das coisas que são certas, que não existe nenhuma discussão mais hoje, né? Ficou muito claro. E as consequências da desobediência da lei de Deus, que mantinha a harmonia do universo. Olha o desastre que a gente está vivendo, olha onde nós chegamos, olha quão baixa a moral, a humanidade tem chegado, quanto é a degradação, quando as pessoas deixam de obedecer ou de adorar o nosso Criador, né? E você vê, Rose, não precisa ir muito longe no relato bíblico, né? No capítulo 4, você já vê a primeira consequência, né? Caim matando Abel, né? É uma coisa tremenda, né? E o contraste que você mencionou me mostra para mim uma das partes mais marcantes da Bíblia, que é Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Lembrando para os que não lembram do contexto histórico, lavar os pés na época da idade da Roma Antiga era uma coisa que os escravos faziam porque as pessoas andavam de chinelo nas ruas embarreadas ou nas ruas empoeiradas, então os escravos lavavam os pés das pessoas nas casas. E na última ceia que Jesus fez com os discípulos estavam brigando para ver quem que iam ser deles os mais importantes no reino que Jesus ia fazer. Ou seja, quem que ia ser o vice-presidente, quem que ia estar no gabinete. Aí o que Jesus faz? Jesus pega a tigelinha e começa a lavar o pé dos discípulos. E quebra
esse espírito de orgulho que era do inimigo que estava neles. Mas não para aí, né? Porque Jesus vai lá sabendo que Judas ia o traí-lo. Sabendo que Judas ia o traí-lo, ele vai lá e lava os pés de Judas. Quer dizer, quando ele fala para orar pelos seus inimigos, ele está fazendo ali, ele está demonstrando, né? E demorou 6.000 anos para que isso acontecesse, né? E eu volto a dizer, se fosse um bandido romano, ou se Jesus tivesse morrido atropelado, seria marcante. Mas Jesus foi morto pelos romanos, amando do povo de Israel, que era o povo de Deus. Quer dizer, nós, como você disse, Rosa, nós, se não tivermos apegados a Deus a cada dia, nós somos capazes de fazer atrocidades iguais a essas, né? Faz de novo a pergunta, essa última que você... A pergunta foi, por que Deus permitiu o pecado de Lúcifer? Como eu mencionei no começo, a história do grande conflito nada mais, nada menos é do que até o final, desde o começo até o mal ser completamente destruído, vai ser a maior prova de que Deus é amor. Porque se Deus tivesse destruído Lúcifer, com esse espírito de rebelião, de orgulho e tudo isso, os outros mundos e os próprios anjos poderiam pensar, nossa, é melhor a gente ficar bem pianinho aqui, quietinho, senão a gente também vai morrer e a gente vai ser destruído. Mas como Deus não criou robô, né, Deus quer que a gente tenha o amor, como é que se diz? Espontâneo, né? Então, e tem outros mundos também olhando, né? Como que o mal está se desenvolvendo. E Deus infelizmente, né? Quem sou eu para dizer ao contrário? Mas infelizmente, Deus está permitindo que Satanás mostre todo o seu poder, a extensão de todo o seu poder, para até quando chegar no final, todo o universo. Os ímpios e os justos vão se ajoelhar perante Deus e dizer, santo, 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 Deus é justo. Com tudo isso, Deus é justo. Por que tem criancinhas que passam por tantas aflições, que morrem, que são abusadas, tanta desgraça nesse mundo, tanta doença? Porque isso é o governo de Satanás sendo desenvolvido nesse mundo. E isso não foi da vontade de Deus que acontecesse. Deus não planejou isso. Mas por causa das escolhas dos homens, os bons também pagam. Jesus, quando ele veio morrer por nós, não era ele que tinha que morrer. Quando ele falou para Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Quando eles comeram e eles sentiram que eles tinham pecado e veio toda aquela vergonha, aquele medo, até eles se esconderem, o que aconteceu ali? Eles não morreram logo. Jesus prometeu para eles, olha, vai vir o Cordeiro de Deus morrer por vocês, mas naquela hora alguém teve que morrer. Então foi o próprio Adão que sacrificou a ovelhinha. Imagina um ser criado que nunca tinha visto nem uma folha cair de uma árvore. Vê logo um derramamento de sangue, uma ovelhinha branquinha que estava ali caminhando feliz, de repente estava ali morta por causa de um erro que ele e Eva tinham feito. Então isso é para apontar o quê? Que na história da humanidade, Jesus ia vir como a ovelha de Deus, pura, sem nenhum pecado. Ele que ia morrer no nosso lugar, pelo pecado de toda a humanidade. Então, tudo isso que a gente vê na Bíblia, todas essas histórias, tanto do primeiro sacrifício da ovelhinha, a todos os sacrifícios que os israelitas fizeram, tudo no santuário, tudo era para simbolizar Jesus vindo como ele, que era a perfeita a ovelha de Deus, né? A ovelha do sacrifício. Então, assim, do mesmo jeito que tem uma remissão de pecado, teve uma remissão de pecados para Adão e Eva, também tem uma remissão de pecados para os nossos pecados, que é se a gente aceitar Jesus dentro do nosso coração, a gente aceitar o sacrifício de Jesus, a morte dele na cruz, a gente também pode ter a liberdade, sabe? A gente pode ter a liberdade contra o pecado e a gente pode também morar no céu. Quando Adão e Eva, eles moravam no Jardim do Éden, eles podiam ver Deus assim como eu estou olhando você agora. Mas por causa do pecado, eles perderam completamente esse privilégio de ver Deus. Mas a partir do momento que Jesus morreu na cruz e a gente consegue aceitar ele dentro do nosso coração como sendo ele o único meio de salvação, aí sim, um dia a gente vai poder ir para o céu de novo e ver Jesus assim, como vê um ao outro, né? Então, é por isso que Deus não terminou com o pecado ainda, mas esse dia está muito próximo de chegar, que ele vai terminar, que essa luta contra o bem e do mal vai acabar e a gente vai estar num mundo muito melhor na volta de Jesus. Amém. Bom, eu queria só para a gente começar a encerrar e amarrar tudo isso aí, no Jardim do Éden, Ellen White diz aqui nesse livro que eles foram avisados
anjos vieram e avisaram eles que havia essa controvérsia no céu, que Deus tinha preparado para eles só um lugar que eles poderiam ser tentados, que era a árvore do bem e do mal. Então, Deus colocou a árvore do bem e do mal como o único lugar que eles poderiam ser tentados, da mesma forma que os anjos foram tentados, né, no céu. Então, na verdade, quando você pensa no teste do Éden como sendo uma coisa arbitrária que Deus fez para pegar eles, né, na verdade, Deus colocou a árvore lá para protegê-los, para o inimigo não poder tentá-los em todos os lugares, né? Agora, você pode dizer assim, mas eles sabiam disso e caíram mesmo assim. Como eles foram fracos? Agora eu pergunto para nós duas aqui, para vocês hoje aqui. Nós não sabemos disso tudo também? Não sabemos disso tudo e mais, e não caímos, né? Então eu queria terminar fazendo uma rodada com vocês aqui, perguntando como que a gente pode fazer para não cair como Adão e Eva caíram? Qual que é a única maneira, na visão de vocês, ou maneiras para a gente evitar cometer esse erro hoje? Incrível que você falou que Deus protegeu eles, né? Botou essa árvore no meio do jardim como uma proteção. E realmente o anjo falou que viria, contou toda essa história, né? Desse anjo caído que fez confusão no céu, contou essa mesma história que a gente está discutindo aqui para Adão e Eva. E eles decidiram. Então Deus falou: fica na alerta, porque ele vai vir aqui disfarçado, ele não vai vir como anjo, vai vir com outra, né, com outra roupagem, e foi através da serpente, então. Mas Deus falou para Adão e Eva duas coisas. Você não sai de perto do seu marido, e outra, não cheguem perto dessa árvore. Não sai de perto do seu marido. O que aconteceu? Eva, numa hora que ela estava lá, né, de saída, foi andando mais para longe de Adão, e chegou naquela árvore, já desobedecendo, sair de perto do marido, né? Porque a instituição do casamento, Deus fez tão sagrada que era a expressão era o segundo eu da outra pessoa, realmente a outra metade. Então, no momento que a outra se separa, parece que fica mais fraco, assim, essa totalidade, né? Então, por mais que tinha sido rapidinho, uma coisa física, mas Lúcifer já estava, Satanás já estava, como é que se diz? De olho naquilo. Então, ele se disfarçou na serpente. Então, uma outra coisa que Eva parou ali, ficou olhando e tal, e como Satanás já estava incorporado na serpente, ele falou no meio do pensamento dela: nossa, será que você realmente vai morrer? Olha só, se você comer esse fruto, olha só, eu comi e tal, eu não tô vivo, mas você é tão bonita, e você é tão isso, tão aquilo. Começou a lisonja nela, né? E quantos de nós a gente não cai na lisonja também, né? Ou até de palavras de um outro homem que não seja o nosso marido, né? Ou através de uma amiga, um amigo que começa a apelar para os nossos sentidos: você é bonita, você é inteligente, você é isso, você é aquilo, e a gente já começa a olhar para a gente diferente, né? Então aí ela realmente foi enganada. Satanás, então, prometeu para ela de que ela ia sentir uma coisa diferente quando ela comesse aquele fruto, que ela ia sentir, sabe, as faculdades mentais iam ser mais elevadas. Tudo que ele prometeu para os anjos, essa liberdade, ele prometeu também para Eva, e Eva foi enganada. Tanto é que quando Adão chegou perto dela e viu que ela tinha comido fruta, e ele então falou: mas olha aí, ó, é esse aqui, que o enganador, que o Deus falou pra gente é ele. Então ele sacou na hora. O homem é bem mais pragmático, a mulher é muito mais assim, é mais emocional e tal, né? A gente se deixa levar mais pela lábia, eu acho, né? E o homem, né, é mais direto ao ponto, e foi isso que aconteceu, exatamente. Adão sacou o que tinha acontecido e falou para ela. Então, por que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado? Quando Adão olhou para Eva e viu: você é tão linda, você é o meu outro eu, né? Que Deus tinha criado, eu não quero viver sem você e tal. Por mais que tivesse passado na cabeça dele, né, alguma coisa que poderia acontecer, né, ou a própria morte, que Deus falou, ele não queria ficar sem a mulher dele, não queria ficar sem aquela companheira dele. Por mais que Deus podia ter criado uma outra substituta para ele.
Então, ele deliberadamente come o fruto e escolhe. Então, ele escolhe cair no pecado, né? Foi a primeira idolatria, né? Se você for ver, Exatamente. ele idolatrou mais a mulher do que Deus, né? Ele preferiu obedecê-la, né? Exatamente. Mas eu perdi completamente a sua pergunta. Fui numa outra tangente que eu acho que é importante também. A pergunta é como a gente pode... Quais são as salvaguardas que a gente pode fazer hoje? O que a gente pode fazer para nos prevenir de cometer esse mesmo erro? Que é a ver... Uma mente, né, que não foi caída, que era tão perfeita, que saiu das mãos de Deus ali fresh, como Adão e Eva, né? Hoje, por muitos mil anos, a gente já está com a nossa mente completamente pervertida pelo próprio pecado, né, e tal, de muitos anos de pecado. Mas os mandamentos, a lei de Deus, ela é perfeita. Então, se a gente manter os nossos olhos ali nos mandamentos de Deus, sabe? E focado em Jesus, o que a Bíblia diz tem que ser o nosso guia. Não importa o que o pastor fala, do que a amiga fala, o que o amigo fala, do que você escutou na televisão, do que você leu ali, o que a palavra de Deus fala, né? Essa é a sua salvaguarda. Não importa o que você aprendeu quando você era pequena, mas se a Bíblia que você está lendo não está dizendo isso, então realmente você está no caminho errado. O ponto não é a gente errar, o ponto é a gente não reconhecer que a gente errou e achar que a gente está certo. A partir do momento que a gente erra e o Espírito Santo fala com a gente, não, olha, pede desculpa, você não estava certo, olha, assim que é o caminho. Quando a gente se entrega, ele vai mostrando, não tem como a gente... Muito poderoso, porque a proposta do nosso grupo é essa, né? É você estudar a Bíblia por si só e descobrir o caminho, né? Eu queria enfatizar o que a Lili falou sobre Eva, de se afastar do marido e de chegar perto da árvore. Eu acho que essa história tem um simbolismo muito grande, representa a gente mesmo, na nossa luta diária. A gente deixa de colocar Deus em primeiro lugar, e aí a gente caminha por caminhos que não são onde a gente deveria estar, e aí a gente abaixa a guarda e abre as entradas da alma. Acho que uma coisa que a gente precisa ter em mente e proteger muito é tudo que entra na nossa mente. Então, o que a gente vê, o que a gente ouve, com o que a gente gasta o nosso tempo, tudo isso, porque é aí que o inimigo... uma vez que você abriu a entrada da sua alma para alguma coisa entrar, colocou dúvida na sua mente, questionou o que Deus falou, e aí desencadeia um processo que é muito difícil de ser revertido. Então, quando a gente coloca Deus como o nosso foco, logo de manhã, quando a gente pede a direção do Espírito Santo e a gente mantém esse foco durante o dia, protegendo as entradas da sua mente, vai ser mais difícil você colocar em questionamento o que Deus falou, vai ser mais difícil você colocar em olhar para si mesmo, porque quando a gente contempla o sacrifício que Jesus fez, não resta dúvida do preço alto que é o pecado, né? Tipo, não dá para discutir que isso aqui vale a pena e servir a Deus não, né? Então, a luta que a gente vive hoje é na nossa mente. Ela começa na mente, porque eu sento para ler minha Bíblia e são tantos os pensamentos que invadem, que me interrompem, que me levam para outros lugares, e eu tenho que restringir meu pensamento e falar, volta para cá. Você está aqui para ouvir a Deus, ele tem que ser o primeiro. É uma luta, mas é a única salvaguarda que a gente tem, é quando a gente se coloca nos pés de Jesus e pede para ele falar com a gente. Não existe outra segurança além dessa, do que a gente... Temos hoje o privilégio de ter Jesus com a gente, né? No nosso coração, né? Rose, você falou uma coisa interessante, né? O poder do hábito também, né? A gente acordar de manhã cedo, a primeira coisa... Em vez de a gente pegar o celular e ver se tem alguma mensagem, ver notícia e tal, primeira coisa a gente tem que ajoelhar, agradecer a Deus pela noite que a gente teve, pedir para o Espírito Santo, a oração que a gente mais precisa, Senhor, derrama o Espírito Santo na minha vida, que eu possa andar contigo hoje. Uma das coisas que recentemente, parece ser bobo, mas uma das coisas que recentemente eu caí por terra é que, assim, eu sou uma pessoa muito personalidade, eu preciso
né, planejar por muito tempo e ficar, nossa, eu não consegui mudar isso, não consegui mudar aquilo, mas o que vai acontecer comigo daqui a 1 ano, 5 anos? Deus me deu 24 horas. É só nisso que eu preciso focar, nessas 24 horas. Só isso. E outra coisa, das 24 horas você passa bastante dormindo também, então é menos que 24 horas, né? Então a gente ora, pede a Deus sabedoria, que o Espírito Santo fique com a gente, e a gente guarda as janelas da alma. O que são as janelas da alma? São os sentidos. O que eu vou ver? O que eu vou botar na minha boca? O que eu vou cheirar? Né? O que eu vou ouvir? O que eu vou pensar também? Porque tudo isso afeta o nosso lóbulo frontal, né? Que é onde realmente a batalha está sendo travada na nossa mente. E muito cuidado com o tipo de pensamento que a gente fica ali, né, pensando e remoendo, porque realmente, como diz aquele ditado, a gente não pode prevenir que um passarinho voe na nossa cabeça, mas a gente pode prevenir que ele faça um ninho. Então, que a gente não permita que Satanás faça o seu ninho na nossa cabeça. Se ele mandar um pensamento de desencorajamento ou de dúvida com relação a Deus, sabe? Por mais que venha sofrimentos na nossa vida, que a gente continue firme, que Deus é amor, e este grande conflito vai acabar, e nós estamos num palco, os outros mundos estão nos assistindo, então nós precisamos nos agarrar com Deus e pedir misericórdia para a gente não ser infiel a Deus, porque Deus é fiel a gente que não é. Então, para a gente encerrar aqui a nossa discussão, brincando de Deus, esse foi o título da lição. Então, brincar de Deus não compensa. Foi o que Satanás fez. E ele trouxe toda essa miséria no mundo. Só que antes da gente tirar a nossa culpa da jogada, a gente tem que lembrar que todos nós brincamos de Deus, não é? No nosso contexto, quando a gente tem um pouco de autoridade. Talvez a autoridade que você tem com seus filhos, talvez a autoridade que você tem no seu trabalho, mas no nosso contexto de influência, Deus nos dá autoridade, Deus nos dá o poder de tomar decisões e de criar um mundo. E muitas vezes, se a gente não estiver ligado a Deus, a gente faz esse mundo virar um inferno para certas pessoas, né? Então, que Deus nos ilumine, que Deus nos guarde. Eu queria terminar com esse pensamento aqui, ó. A Rose falou que um dos problemas de Satanás no céu, quando ele era Lúcifer, foi que ele começou a olhar para si mesmo. E a gente falou também aqui que a solução é olhar para Jesus. Então, eu vou propor para vocês o seguinte: a solução seja, em vez de olhar para si mesmo, a gente olhe para a cruz. Em vez de a gente olhar para si mesmo, que a gente olhe para a cruz. A cada dia, Ellen White fala isso, em outros escritos dela, cada dia a gente deveria ler o relato da crucificação de Jesus, para que seja um lembrete do poder do mal e do poder do ser humano afastado de Deus, né? Então, a cruz é o remédio contra qualquer desejo de exaltação própria, de orgulho, porque aí você vê que você não é nada. Em Salmos 14 diz assim, o Senhor olha nos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um justo sequer. Então, todos nós precisamos de Deus e todos nós precisamos olhar para a cruz todo dia. Eu queria agradecer muito a participação de vocês duas. Foi um prazer discutir e estudar a Bíblia. E é um incentivo e um convite para você que está ouvindo esse vídeo, que você possa estudar a Bíblia por si mesmo. Você peça ao Espírito Santo, peça para que pessoas também ao seu redor que são cristãs te ajudem a estudar a Bíblia. Se você gostou desse vídeo, você compartilhe, que você dê uma curtida para apoiar nosso ministério. Se você tiver alguma pergunta também, pode colocar nos comentários aqui e a gente vai colocar todas as descrições, as referências dos textos que a gente falou, o máximo que a gente puder nos comentários. Então, muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Rose, você faz uma oração para a gente, para fechar? Sim. Querido e amorável Pai que habita nos céus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus de amor. Muito obrigado por ter nos dado a tua santa lei para que a gente pudesse entender o teu amor e os perigos que nos cercam. Por favor, querido Deus, mantenha o nosso olhar, a nossa vida, a nossa energia, tudo que nós somos e tudo que nós temos, que sejam sempre seus. Que o Senhor possa dirigir os nossos passos, que a gente não fale as nossas palavras de nós mesmos, mas que seja tudo guiado por Ti. Derrama as Tuas bênçãos sobre o João, a Lili, o lar deles, também o meu lar e o lar de cada um daqueles que vão compartilhar e ouvir essa palavra. Que eles possam, ó Deus, ser abençoados por Ti e que muito em breve, livres do pecado, possamos passar a eternidade com Ti. Todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.